Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tribunal estava gelado, e o silêncio pairava como um pesado cobertor sobre todos os espectadores. Uma jovem negra elegantemente vestida estava diante do juiz, trêmula, mas determinada. Ele a olhou com condescendência, com um sorriso irônico nos lábios. Então, senhorita, que afirma que sua mãe é? Ele hesitou com um sorriso sarcástico. Uma general? Uma explosão de risos percorreu a sala. Alguns murmúrios de cumplicidade surgiram entre a multidão. A jovem sentiu as bochechas corarem, mas não baixou os olhos. Sim, meu pai e minha mãe serviram ao nosso país. Minha mãe é general do Exército dos Estados Unidos, disse ela com voz clara e firme. O riso congelou como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. O murmúrio cético transformou-se em sussurros incertos. Então, a porta do tribunal se abriu de rompante. Uma mulher imponente de uniforme impecável entrou. Seu olhar era direto, autoritário, e não tolerava mentiras ou arrogância. Todos os olhares na sala seguiam seus passos. Risadas se transformaram em choque e murmúrios abafados. A jovem sorriu levemente, ciente de que poder e respeito finalmente haviam conquistado seu espaço. O juiz empalideceu ligeiramente, incapaz de esconder o constrangimento. As risadas cessaram. Desta vez não havia espaço para zombaria. O som agudo da porta batendo ecoou pela sala. Todos os olhares se voltaram para a mulher uniformizada que acabará de entrar. Ela exalava uma autoridade natural, e cada passo ecoava como uma ordem silenciosa. A jovem negra sentada no banco sentiu um arrepio de orgulho percorrer sua espinha. Sua mãe, a general Alicia Freeman, estava lá. O juiz, antes confiante, franziu a testa. Seu sorriso zombeteiro desapareceu, substituído por uma tensão visível. Ele havia rido condescendentemente alguns momentos antes, achando que a garota estava exagerando. Agora ele percebia a magnitude do seu erro. General Freeman, ele começou com a voz trêmula, tentando recuperar alguma aparência de controle. Eu não esperava. A general Alicia Freeman levantou a mão, interrompendo-o abruptamente. Seu olhar penetrante percorreu a sala e o silêncio absoluto se instalou. Até os murmúrios e sussurros cessaram. Imagino que as risadas já tenham parado, disse ela baixinho, mas cada palavra vibrava com uma autoridade inquestionável. Estou aqui não apenas para defender minha filha, mas para garantir que a justiça seja realmente feita. A jovem mulher, Jasmine Freeman, sentiu uma onda de gratidão e poder tomar conta dele. Os advogados, as testemunhas e até mesmo os policiais presentes compreenderam imediatamente que o caso havia tomado um rumo que nenhum deles havia previsto. O juiz, vermelho de vergonha, pigarreou. Muito bem, vamos prosseguir seriamente, gaguejou, sem conseguir esconder o constrangimento. Jasmine trocou um olhar com a mãe. Uma mistura de cumplicidade e respeito silencioso se instalou entre elas. A provocação havia acabado. A verdadeira batalha estava apenas começando, mas, desta vez, elas estavam prontas. O tribunal tornará-se um cenário de tensão palpável. O juiz, ainda sentado à sua imponente mesa, encarava Jasmine com uma mistura de frustração e medo reprimido. Ele havia subestimado a jovem, e agora a presença imponente da mãe dela, a general Alicia Freeman, reforçava seu desconforto. Senhorita Freeman, começou ele, tentando recuperar a autoridade. A senhora afirma que sua mãe é uma general, e no entanto, sua voz falhou ligeiramente. Ousa desafiar esta corte com tanta confiança? Jasmine olhou-o diretamente nos olhos. Juiz, não estou desafiando o tribunal. Estou simplesmente pedindo justiça. Sua voz era firme e comedida, mas cada palavra ecoava como um trovão na sala. O juiz franziu a testa. Ele esperava intimidar a jovem com suas perguntas e seu tom condescendente. Mas Jasmine não se mexeu. Respirou fundo e acrescentou: riso e zombaria não mudarão a verdade. E peço que trate este assunto com a seriedade que ele merece. Naquele momento, a general Freeman deu um passo à frente, sua presença dominando a sala. Meritíssimo, disse ela com sua voz grave e autoritária preenchendo todos os cantos da sala, estou aqui para garantir que minha filha seja respeitada e protegida. Qualquer tentativa de menosprezá-la ou ridicularizá-la será registrada e tratada de acordo com a lei. Um silêncio completo seguiu-se às suas palavras. Até os advogados presentes permaneceram paralisados, impressionados com a estatura e a autoridade do general. O juiz, pálido e desconcertado, gaguejou algumas palavras incoerentes antes de se corrigir desajeitadamente. Jasmine, sentindo a tensão, deixou um pequeno sorriso surgir nos lábios. Ela sabia que o juiz compreendia,
Ele não estava lidando com uma jovem vulnerável, muito menos com alguém que pudesse ser intimidada. O que ele ainda não sabia era que a batalha estava apenas começando e que sua própria arrogância logo se tornaria sua maior fraqueza. A tensão no tribunal atingira o auge. O juiz, antes seguro de si e zombeteiro, agora sentia o peso do olhar autoritário do general Freeman pesando sobre cada movimento seu. Sua caneta tremia levemente em sua mão, e suas anotações de repente pareciam insignificantes. Muito bem, senhorita Freeman, disse ele com uma voz forçada, tentando recuperar o controle, você diz que sua mãe é uma general, e que você merece ser levada a sério. Jasmine permaneceu calma e encarou o juiz. Sim, juiz. Mas não estou sozinha. E não estou aqui para ser intimidada. Estou aqui para que a verdade e a justiça prevaleçam. O murmúrio na sala aumentou, os espectadores pressentindo que algo decisivo estava prestes a acontecer. O juiz, vermelho de frustração, tentou falar novamente, mas Alicia Freeman interveio antes que ele pudesse terminar. Meritíssimo, disse ela com a voz autoritária cortando o silêncio como uma espada, lembro-lhe que este tribunal não deve ser um lugar para o ridículo. Minha filha merece respeito e consideração. Se não pode garantir isso, talvez devêssemos considerar a possibilidade de outro juiz presidir este caso. A sala congelou. Até os advogados de defesa ficaram atônitos com a força e a confiança do general. O juiz tentou protestar, mas suas palavras ficaram suspensas no ar. Todos na plateia perceberam que ele havia perdido o controle da situação. Jasmine sentiu uma onda de satisfação interior. Sabia que a zombaria havia acabado. Sentou-se novamente ereta e confiante. Sua mãe sentou-se ao lado dela, imponente e digna, pronta para intervir a qualquer momento. O juiz, agora pálido e silencioso, compreendeu que este caso não seguiria o roteiro que ele havia imaginado. A arrogância dera lugar ao respeito. E naquele tribunal, a jovem negra e sua mãe, o general Freeman, tinham acabado de inverter a dinâmica de poder em um instante. O tribunal havia retornado a uma calma incomum. Todos os olhos estavam agora voltados para Jasmine e sua mãe. O juiz, vermelho de frustração e visivelmente desconfortável, fingiu uma autoridade que não podia mais impor. Tudo bem, ele gaguejou com as mãos tremendo sobre a mesa, nós examinaremos os fatos. Jasmine se levantou novamente, mas desta vez falou para expor seu caso com clareza e precisão. Cada palavra foi ponderada, cada frase construída para demonstrar a verdade, mas também para expor o desprezo e a zombaria que ela havia sofrido. Meritíssimo, disse ela calmamente, não estou aqui para criar um espetáculo, mas devo salientar que meus direitos foram repetidamente violados. Fui ridicularizada, menosprezada e menosprezada simplesmente por causa da minha cor de pele e dos preconceitos de alguns nesta sala. Seguiu-se um silêncio pesado. O juiz tentou interromper, mas Alicia Freeman levantou-se imediatamente. Seu uniforme impecável e sua autoridade natural imobilizaram o juiz. Meritíssimo, disse ela com voz grave e autoritária, minha filha está dizendo a verdade. E estou aqui para garantir que a justiça seja feita. Se este tribunal não puder garantir imparcialidade e respeito, então solicitarei pessoalmente que outro juiz presida este caso. Os murmúrios no tribunal aumentaram. Até os advogados de defesa pareceram surpresos com a força e a clareza daquela intervenção. O juiz, pálido e perplexo, percebeu que havia subestimado Jasmine e sua mãe. Naquele momento, Jasmine tirou um arquivo da pasta. Tenho todas as provas documentadas do que aconteceu aqui. Testemunhos, relatórios, vídeos, tudo que mostra que fomos tratados injustamente. Ela colocou o arquivo na mesa do juiz com serena confiança. O juiz olhou rapidamente para os documentos, arregalando os olhos. Cada página parecia contradizer seus preconceitos e revelar a injustiça que ele havia ignorado. Percebeu tarde demais que a zombaria e a arrogância haviam dado lugar a um confronto que ele não conseguia mais controlar. Jasmine sorriu levemente. Ela sabia que a parte mais difícil havia passado. Ela havia conquistado a atenção, imposto o respeito e exposto a verdade. Mas a batalha por justiça estava apenas começando. A tensão no tribunal era quase palpável. Os murmúrios deram lugar a um silêncio respeitoso, misturado a um espanto palpável. Todos os presentes compreenderam que o juiz, antes seguro de si e irônico, estava perdendo o controle da situação. Meritíssimo, disse o general Freeman, sua voz ecoando na sala. É hora de tratar este assunto com o rigor e o respeito que a lei exige. O juiz tentou responder, mas suas palavras pareceram vacilar e se interromper antes de chegar à plateia. Ele sabia que havia subestimado Jasmine e sua mãe, e agora sentia a pressão aumentando ao seu redor.
A plateia, composta por advogados, testemunhas e cidadãos, observava cada movimento com atenção absorta. Jasmine se levantou e encarou o juiz com confiança. Meritíssimo, forneci todas as provas necessárias. As testemunhas estão prontas para depor. O processo está completo. Aconselho-o a levar este assunto a sério, pois qualquer tentativa de minimizá-lo ou ridicularizá-lo será notada e denunciada. O juiz, sentindo o peso de todo o tribunal sobre seus ombros, tentou retomar uma postura de autoridade. Mas cada gesto parecia desajeitado, cada palavra parecia hesitante. Até os assistentes do tribunal trocavam olhares preocupados. Naquele momento, uma das testemunhas levantou-se para confirmar os fatos apresentados por Jasmine. Suas palavras claras e precisas reforçaram a impressão de que o juiz não tinha controle. O murmúrio na sala se transformou em um murmúrio coletivo. Ele ficou surpreso. O general Freeman deu um pequeno passo em direção ao juiz, seu olhar penetrante não deixando margem para erro. Meritíssimo, zombaria e desprezo não têm lugar aqui. Minha filha merece respeito e justiça. O juiz empalideceu. Sua arrogância e zombaria anteriores tinham saído pela culatra. A plateia, antes passiva, começava a sentir o choque da situação. Jasmine e sua mãe haviam invertido a dinâmica de poder em questão de instantes. Jasmine sentou-se com um pequeno sorriso nos lábios, ciente de que aquele capítulo da batalha jurídica acabará de pender a favor delas. O juiz, agora desconcertado, percebeu que não podia mais ignorar nem as evidências nem a força silenciosa de Jasmine e sua mãe. O silêncio no tribunal era quase esmagador. Todos os olhares estavam fixos no juiz, que estava atrás de sua mesa, visivelmente desconfortável. Sua arrogância havia desaparecido, substituída por uma tensão palpável. A zombaria que demonstrara no início da audiência se voltará contra ele, e ele sentia o peso da autoridade e da verdade pesando pesadamente. Meritíssimo, começou o general Freeman, com o olhar penetrante fixo nele, é imperativo que o senhor reconheça seus erros e trate este assunto com imparcialidade. Qualquer tentativa de minimização ou julgamento baseado em preconceito é inaceitável nesta sala. O juiz respirou fundo, tentando se recompor, mas suas palavras pareciam hesitantes. Eu entendo. Gaguejou, incapaz de completar a frase. Jasmine se levantou novamente. Ela havia observado atentamente cada reação do juiz e sabia que ele agora estava vulnerável à verdade e à autoridade da mãe. Meritíssimo, disse ela calmamente, não é apenas a minha dignidade que está em jogo aqui, mas a de todos aqueles que possam ser julgados injustamente. O senhor deve entender que seu papel é proteger a justiça, não impedi-la com arrogância ou zombaria. A plateia no tribunal, incluindo advogados e testemunhas, sentia cada palavra como um trovão. O juiz, pálido e trêmulo, olhou para baixo, incapaz de encarar Jasmine e o general Freeman. O general Freeman deu um passo à frente, imponente e calmo. Meritíssimo, a justiça não é um jogo nem um palco para seus preconceitos. Agora o senhor tem a oportunidade de corrigir seu erro. Aconselho-o a aproveitá-la ao máximo. A sala inteira pareceu prender a respiração. O juiz, ciente da extensão de sua própria humilhação, finalmente assentiu lentamente. Ficou claro que a dinâmica havia mudado. A jovem negra e sua mãe haviam assumido o controle moral e judicial da audiência. Jasmine sentou-se com uma expressão calma, mas firme, sabendo que o primeiro passo para a vitória havia sido dado. O juiz, agora forçado a reconhecer a verdade, não teve escolha a não ser submeter-se à justiça que ele próprio havia desrespeitado. O tribunal estava tenso como um fio. O juiz, visivelmente perturbado, tentava manter um ar de autoridade, mas cada gesto revelava seu constrangimento. Jasmine, confiante, havia colocado um arquivo volumoso à sua frente. Cada página continha evidências meticulosamente coletadas, vídeos, depoimentos, relatórios oficiais, tudo o que era necessário para provar a verdade. Meritíssimo, disse Jasmine calmamente, permita-me apresentar as provas de forma estruturada para que este tribunal compreenda a magnitude das injustiças sofridas. O juiz assentiu relutantemente, incapaz de contestar essa demonstração clara. Jasmine começou a apresentar cada elemento em detalhes, explicando os incidentes, detalhando as injustiças e destacando o comportamento discriminatório. Cada revelação provocava murmúrios na plateia. Os espectadores e advogados presentes ficavam cada vez mais chocados com a magnitude da verdade exposta. Os vídeos mostravam claramente zombaria e humilhação, os relatos documentavam as violações e as testemunhas confirmavam tudo com precisão. O juiz tentou protestar, mas Alicia Freeman imediatamente se levantou. Meritíssimo, o senhor não pode ignorar essas evidências.
Qualquer objeção seria inútil e só aumentaria sua própria responsabilidade. À medida que Jasmine avançava, ficava claro que o juiz havia perdido toda a credibilidade. Seu rosto revelava vergonha e impotência. Até os mais céticos presentes compreenderam que a situação havia mudado radicalmente. Quando Jasmine terminou a apresentação, ela calmamente colocou a mão sobre o arquivo. Pronto, meritíssimo. Tudo está claro. Não há mais espaço para dúvidas nem para zombarias. Justiça deve ser feita. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. A plateia prendeu a respiração, o juiz encarou as provas sem ousar contestá-las, e o general Freeman parecia orgulhoso, mas calmo, protetor da filha. Jasmine finalmente se sentou, com um leve sorriso de satisfação nos lábios. Ela sabia que a parte mais difícil havia passado, as provas irrefutáveis haviam posto fim à arrogância do juiz, e a justiça estava prestes a triunfar. O juiz, tomado pela frustração e vergonha, sabia que sua credibilidade estava em baixa. Mas seu orgulho se recusou a ceder completamente. Ele tentou uma última manobra para retomar o controle da audiência. Senhorita Freeman, ele gaguejou, eu proponho que questionemos algumas. Ele fez uma pausa, procurando desesperadamente por uma falha nas evidências. Certas alegações e testemunhos. Jasmine olhou para ele, imperturbável. Meritíssimo, todas as provas são verificáveis, todas as testemunhas estão disponíveis e todos os documentos são autênticos. Não há nada a questionar. O juiz sentiu a pressão aumentar na sala. Os murmúrios dos espectadores tornaram-se mais audíveis. Até os advogados presentes no tribunal trocaram olhares alarmados. Ele compreendeu que qualquer tentativa de manipulação acabaria se voltando contra ele. A Alicia Freeman se levantou, imponente e calma, e deu um passo em direção ao juiz. Juiz, disse ela com voz firme e inequívoca, este tribunal não é um teatro para o seu orgulho. Qualquer tentativa de desviar a atenção da verdade será considerada obstrução da justiça. Aconselho-o veementemente a cessar todas as manobras e a se concentrar exclusivamente na lei e nos fatos. O juiz empalideceu. Cada palavra dita pelo general ecoava pela sala, destruindo qualquer pretensão de controle. Ele percebeu que não havia escapatória, que precisava encarar a verdade como ela se apresentava. Jasmine deu um passo à frente. Meritíssimo, disse ela calmamente, mas com uma autoridade silenciosa, é hora de encarar os fatos. A justiça não tem lugar para zombaria ou arrogância. Minha mãe e eu fomos claras e transparentes. Agora é a hora de agir de acordo com a lei. O tribunal prendeu a respiração. O juiz, agora completamente perturbado, não teve escolha a não ser ceder. Seu orgulho fora exposto diante de todos os presentes. A verdade e a justiça triunfaram e Jasmine e sua mãe, o general Freeman, agora detinham um controle indiscutível. O silêncio no tribunal era quase esmagador. Todos os olhares estavam voltados para o juiz, que parecia incapaz de recuperar sua autoridade. Os murmúrios haviam desaparecido, substituídos por uma expectativa palpável. Após considerar todas as evidências, anunciou finalmente o juiz com a voz fraca e trêmula, e levando em conta o depoimento apresentado, fica claro que... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas, mas o olhar severo do general Freeman o imobilizou. Está claro que o reclamante está certo. A palavra razão ecoou como um trovão pela sala. A plateia soltou um suspiro coletivo de alívio e admiração. Jasmine sentiu o coração se encher de orgulho. Sua mãe colocou a mão em seu ombro para confortá-la. O juiz, pálido e com uma humildade forçada no rosto, continuou. Qualquer zombaria, preconceito ou erro judiciário neste caso é reconhecido. Peço desculpas por qualquer má conduta e garanto que a lei será aplicada de forma justa. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Testemunhas trocaram olhares satisfeitos, advogados assentiram e até mesmo alguns espectadores aplaudiram silenciosamente a vitória de Jasmine e do general Freeman. Jasmine se levantou com um sorriso radiante e orgulhoso. Ela sabia que aquele momento era o ápice de tudo que ela e sua mãe haviam passado. Humilhação, ridículo, preconceito, tudo isso havia sido confrontado e superado. A general Freeman aproximou-se da juíza, com sua estatura imponente e olhar penetrante ainda presentes. Justiça não é uma opção, disse ela calmamente. É um direito. E hoje, esse direito foi respeitado. O juiz, incapaz de responder, simplesmente assentiu. Sua derrota moral e profissional era evidente para todos. Jasmine e sua mãe haviam triunfado não pela intimidação, mas pela verdade, coragem e força silenciosa. Para Jasmine foi mais do que uma vitória jurídica. Foi a prova de que o respeito e a justiça podem superar a arrogância e os preconceitos mais arraigados.
O tribunal estava vazio, os espectadores já tinham ido embora, mas a marca da justiça feita ainda pairava no ar. Jasmine e sua mãe, a general Alicia Freeman, estavam lado a lado, uma sensação de triunfo silencioso pairando entre elas. O juiz, humilhado e profundamente consciente de seus erros, saiu da sala sem dizer uma palavra. Sua reputação foi manchada, e todos os presentes viram sua arrogância e zombaria se voltarem contra ele. A lição era clara: subestimar a verdade e a coragem dos outros pode ter consequências irreversíveis. Jasmine respirou fundo, soltando um pequeno suspiro de alívio. Obrigada, mãe, sussurrou. Sem você, eu nunca teria conseguido enfrentar tudo isso sozinha. O general Freeman colocou a mão em seu ombro para confortá-la. Minha filha, você demonstrou coragem, perseverança e dignidade. Hoje você provou que a verdade e a justiça sempre triunfam, mesmo diante da arrogância e do preconceito. Ao sair do tribunal, Jasmine sentiu o peso de sua aprovação se dissipar. Ela não era mais apenas uma jovem ridicularizada por um juiz condescendente. Era uma força respeitada capaz de defender sua dignidade e a de todos aqueles que, como ela, haviam sido subestimados ou discriminados. Nos dias que se seguiram, a história de Jasmine e do general Freeman se espalhou pela cidade. Sua coragem e determinação inspiraram muitos cidadãos a defender seus direitos e nunca se deixarem intimidar pela arrogância ou pelo preconceito. Para Jasmine, era um novo começo. A vitória não era apenas legal, era simbólica, pessoal e profundamente libertadora. Com a mãe ao seu lado, ela sabia que nenhuma injustiça, nenhum ridículo e nenhum obstáculo poderiam detê-la dali em diante. A justiça triunfara. A verdade vencera a arrogância. E para Jasmine e o general Freeman, um novo capítulo em suas vidas acabará de começar, repleto de respeito, dignidade e infinitas promessas.